fundamental do médico, ele está envolvido com a comunidade na qual ele age. Eu queria perguntar se, apesar de você estar querendo ir, estava indo na cadeia para poder ajudar eles, se você nunca teve medo de, ao invés de você ser ajudado, você ser prejudicado por eles. Mas, primeiro, nunca fui à cadeia para julgar ninguém. Eu fui à cadeia para me ajudar. Eu sempre tive muita curiosidade pelo ambiente da cadeia, desde criança. Eu, desde criança, adoro filme, gostava daqueles filmes de cadeia, ficava eletrizado vendo os filmes mesmo. E, em 1989, fui fazer um vídeo na casa de detenção. E eu entrei na cadeia e fiquei muito impressionado com aquilo. E passei dias e dias com as imagens da cadeia na cabeça. Falei, se eu gosto tanto disso, se eu tenho tanto interesse nisso, eu vou chegar mais perto. Eu não fiz isso porque eu gosto de ladrão, ao contrário, eu fui educado por uma família de gente super honesta, séria, que me ensinou valores morais muito firmes. Eu não gosto de ladrão, não gosto de quem rouba os outros. Mas eu gosto do ambiente da cadeia, porque tem louco para tudo e gosto para tudo. Né? E descobri que eu não sou o único, não. Dentro da cadeia, conheci muitos funcionários que gostam daquilo, que acham aquilo máximo, estar ali no meio daquele ambiente perigoso e tudo. Eu tinha medo de pegar tuberculose, porque nós enfrentávamos uma epidemia de tuberculose muito grande na casa de detenção. Isso foi a única coisa que eu tinha medo mesmo, porque não tinha como me isolar deles, ficavam as pessoas tossindo em cima da gente. Foi o único medo maior. Medo de violência nunca tive, porque nunca aconteceu nada que me assustasse. Bom, ainda falando em Carandiru, já foi lançado aí o filme do Hector Babenco, e você está no filme, né? Representado, né? Representado, claro. Vamos ver o trailer do Carandiru. Bom dia, doutor. Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? Quem? Ali, garota, fala. Hoje a gente convive com o medo de uma guerra biológica. O que você pensa a respeito disso, as proporções que isso pode causar no setor mundial, né? Olha, eu acho que existe um certo controle disso. Eu não tenho noção técnica do risco de uma guerra biológica. Né? Eu acho que essa guerra é uma guerra muito mais de imprensa mesmo, de busca de opinião, de apoio da opinião pública, do que uma coisa real. Né? Afinal, esses arsenais que existiriam de substâncias tóxicas e de germes geneticamente modificados até agora não apareceram. Né? Uma guerra dessa interessa a quem? Você, quando libera micro-organismos que têm chance de provocar doenças graves, está colocando todo mundo em risco, inclusive você e a tua própria família. Né? Você, né, junto ao Fantástico, tem feito um trabalho bacana de orientação à população em questões que às vezes são tão simples da gente resolver. Eu queria que você falasse um pouco de como a medicina, através das indústrias, elas, enfim... Você acha que a medicina poderia avançar mais rapidamente? Existe alguma coisa, junto ao consumidor, eu digo, principalmente, que impede... não estou falando nem dessa questão social do remédio ser caro ou não, que ele é, mas eu estou falando até da própria velocidade em que a medicina pesquisa e consegue bons resultados, mas talvez haja uma demora
para chegar para a gente? Eu acho que existe uma defasagem grande, né, Serginho? Você vê, a medicina hoje faz coisas inacreditáveis, transplanta medula óssea, tira células, modifica geneticamente, devolve, etc. E, no entanto, as dúvidas que as pessoas têm a respeito de saúde são tão elementares, não é? Tão elementares. Você vê um advogado falando, não, porque eu estou com uma dor no fígado e aponta o lado esquerdo. O fígado é do lado direito, não é do lado esquerdo. Né? Uma coisa, faltam noções básicas mesmo. Eu acho que essa é a função da televisão. Essas séries que eu tenho feito têm sido muito gratificantes nesse sentido. Porque você vê que as coisas as dúvidas são básicas. E, na verdade, a doença resulta de um uso errado, muitas vezes. Você tem um tipo de doença que não tem como escapar dela. Você tem uma leucemia aos 7 anos, azar da tua genética, paciência, né? Não tem, o que você pode fazer para evitar isso? Mas se você tem em geral, os problemas de saúde que aparecem por um uso errado do corpo humano. Então, você pega o pessoal nessa idade aí, adolescente, o cara chega, não, fuma um cigarro, é legal, tudo bem. Então, não conta para ele que ele vai ficar escravo disso depois, né? Ninguém fala isso. Não, fuma, é legal. E o cara fuma, se sente mal, fica meio tonto a primeira vez, a segunda vez. Quando ele vê, está viciado, está fumando e vai comprar um maço de cigarro pela vida inteira. E amanhã vai ter problemas pulmonares, vai começar a ter complicações. Eu acho que falta muito ainda, não só no Brasil, na maioria dos países do mundo, mas alguns estão mais avançados do que nós. Mas falta muito esse tipo de ensinamento simples. Como é que você usa o teu corpo? Você compra um carro, uma motocicleta, você vai olhar no manual antes para ver como é que você usa, para ela poder durar bastante, não é? E o corpo não, ninguém ensina nas escolas como é que você tem que usar teu corpo, né? Acho que esse é o grande desafio, como ensinar para a população como usar o corpo, nas coisas básicas, elementares. Eu vejo doentes que vão ao consultório e falam, doutor, eu estou com um problema aí na minha urina. O que tem a urina? Está muito escura a urina. Então, mas escura como? Escura, amarelo, forte. Eu falo, experimenta beber água, para ver que cor ela vai ficar. Quer dizer, a urina tem que ser clara, você tem que jogar fora as substâncias que têm que ser eliminadas do corpo. E ninguém sabe que bebendo água clareia a urina. Quer dizer, uma coisa tão absolutamente elementar, não é? Agora, Drauzio, eu queria que você falasse, você foi um fumante durante quanto tempo? 19 anos. 19 anos, né? O Drauzio teve um irmão que era médico e que morreu de câncer de pulmão. Com 45 anos. Com 45 anos. E você se tornou, assim, um homem determinado a deixar claro às pessoas. E eu queria saber, tem gente que quando agora o Ministério da Saúde, já há um tempo atrás, nos maços de cigarro, mostra as situações limite de certas pessoas que fumam. Qual é o melhor caminho para essa? Claro que é o esclarecimento, tudo bem. Agora, por exemplo, a questão do cigarro, as pessoas sabem. Você acha que é porque nesse momento elas têm clareza de que não vai ser agora, vai ser depois? Essa coisa da imortalidade, pelo menos durante um tempo as pessoas se acham imortais. Você acha que tem um pouco a ver? Qual é um bom caminho? Eu peguei o cigarro, mas pode ser droga, pode ser qualquer outra coisa que possa prejudicar a gente. O que se aplica ao cigarro, se aplica às demais drogas. Sérgio, a droga é uma coisa boa. Né? Isso é mensagens, droga mata, não sei o quê. Eu sou particularmente contra isso. Droga é uma coisa boa. Você fuma um baseado, sente uma... Poxa, parece que a música está tocando dentro da cabeça, escutei esse CD 20 vezes, nunca tinha ouvido, não sei o quê. Né? Então, senta para escrever um negócio, fala, nossa, eu estou demais. Depois, quando passa o efeito, vai olhar, fala, está um pouco repetitivo. Mas o problema da droga é que você cai numa armadilha com ela, né? por uma reação biológica. Você toma uma dose e provoca um tremendo de um efeito. Você vê muito com os garotos que fumavam crack na cadeia. Pô, a primeira vez que eu fumei crack, eu fiquei 12 horas no barato. E você pega o cara, depois de um tempo, ele fica segundos no barato. Ele fuma, dá 30, 40 segundos, ele já está com o cachimbo esperando a outra pedrinha, desesperado. Porque você, à medida que vai usando a droga, o organismo vai adquirindo tolerância a ela. Esse é um mecanismo básico. Então, você tem que aumentar a dose. Você aumenta a dose e o efeito fica cada vez menor. A dose cada vez mais alta e o efeito cada vez menor. Você pega os maconheiros aí, todo maconheiro diz o quê? Pô, hoje em dia não tem maconha boa. Maconha boa é aquela que, quando eu comecei a fumar, todos falam isso, né? Eu vejo os do meu tempo, começaram a fumar maconha nos anos 60, fumam até hoje.
É sempre a mesma conversa. Oh, naquele tempo que a maconha era boa, agora não serve para nada e tal. Não é verdade. Ele que não é o mesmo mais. A maconha está cada vez mais forte. Eles vão, os produtores vão produzindo uma maconha cada vez mais concentrada por seleção das amostras, né? Ele é que não sente mais. Ele que precisa fumar mais e o barato é mais fraco, aí ele aumenta mais a dose. E você vê na cadeia, eu vi uns fumavam uns charutos, parecia aqueles charutos cubanos, e levantavam de manhã já com um charuto daquele na boca, e fumando o tempo inteiro, e você dizia, mas você sente alguma coisa? Não, eu fico assim um pouco mais tranquilo. Quer dizer, acaba o efeito. Essa é a armadilha da droga, e essa é a armadilha do cigarro também. O cara fuma, e aí ele fica legal, aí ele começa a fumar mais, 2, 3 cigarros, está fumando um maço e pouco, e não consegue parar mais. Não consegue parar, e o que ele tem que fazer para parar? A primeira coisa é se convencer de que ele está doente. E isso nenhum usuário de droga gosta de reconhecer. O cara que usa maconha todo dia tem que reconhecer que ele induziu com a droga uma doença no cérebro. Não adianta disfarçar. Se ele usa todo dia, é porque ele precisa daquilo, o cérebro dele precisa daquilo para funcionar. O outro que cheira cocaína ou que fuma crack todo dia, induziu uma doença cerebral. E o que fuma cigarro, a mesma coisa. Tanto induziu uma doença cerebral, que ele, quando fica sem fumar, fica desesperado, não consegue fazer outra coisa. Por que isso? Porque o cérebro só funciona na presença da droga. Quando falta a droga, o cérebro dispara uma crise de ansiedade, que é a crise de abstinência. E isso acontece com qualquer droga. Então, a primeira coisa é reconhecer que a gente induziu uma doença cerebral, uma doença no cérebro. E essa doença tem que ser combatida. Combater como? Aí precisa força de vontade, precisa estar disposto mesmo a querer largar, ou a querer diminuir, pelo menos, né? Fala, garoto. Eu gostaria de saber o que os inalantes causam para o corpo. Que tipo de inalante? Cola, lança perfume, éter, essas coisas assim, que você vê bastante na sociedade, assim. Não, esses inalantes, tipo lança perfume, etc., quando eles eram muito comuns, porque eles foram muito comuns há uns 40 anos, nos anos 60, 50, 60, foram muito comuns. Depois passou uma época que eles entraram embaixo, e agora voltaram com tudo, né? Eles têm, o risco maior deles é de parada cardíaca, né? E isso acontece mesmo. Provavelmente vocês todos sabem de algum caso de alguém que começou a cheirar a lança e acabou tendo uma parada cardíaca. Esse é o risco principal deles, né? Eu gostaria de saber, o senhor disse que ficou fascinado pela cadeia, que desde criança o senhor era fascinado pela cadeia. Eu gostaria de saber, assim, depois de anos passados lá dentro, assim, tipo, verificando como eles vivem, como o senhor avaliaria o dano que ficar preso fora do convívio da sociedade, isso causa na cabeça, numa cadeia onde violência, droga e tudo isso? O Drauzio, deixa eu só completar. Uma vez eu estava conversando com o Drauzio e eu me surpreendi, quer dizer, porque a gente, eu tenho uma impressão assim que, caramba, a sociedade, de alguma maneira, molda a maldade. De alguma maneira, se a gente for pegar o histórico da maioria dos presos que cometeram crimes violentos, a gente vai ver que, enfim, existe algum momento em que o social está presente. E o Drauzio me disse assim, não, existem pessoas que são ruins, que isso independe. Tal. Eu queria que você aproveitasse a resposta dele e também falasse um pouquinho disso. Nós não somos todos iguais, existem pessoas altruístas, existem pessoas extremamente egoístas. Eu acho que a sociedade... Há uma demonstração clara, tem muitos estudos que publicam, quem são as pessoas que acabam ficando violentas, né? Há 3 fatores de risco fundamentais para a violência. O primeiro é uma primeira infância negligenciada ou abusada, crianças que apanham, crianças que os pais não dão bola para elas. O segundo é uma adolescência criada sem limites e sem valores altruísticos. Nossa, o pessoal que é largado aí, que fica, faz o que quer, faz o que bem entende, os pais não controlam, não tem princípios morais em casa, não se estabelece uma conduta altruísta em relação ao resto da sociedade. E a terceira é a convivência com pares violentos. Então, se você pegar essas 3 condições,
crianças abusadas na primeira infância, que não tiveram uma boa educação na adolescência, que convivem com marginais, você tem a situação de grande parte das crianças na periferia brasileira. Então, nós temos muitas crianças aqui em risco de desenvolver comportamento violento. E fica muito difícil porque organizar isso e oferecer opções, que é o que teria que ser feito para esses meninos e meninas, para você poder competir com as facilidades que o crime oferece para eles. Porque você pega um menino, fica ali levando droga ou fazendo um sinal, ele pode comprar o tênis que o outro não pode, pode usar o jeans que ele não teria condições de obter de outra forma. Começa a haver um surto de violência, porque violência é doença, né? E doença contagiosa. E isso vai se espalhando pela sociedade toda, fica difícil de controlar. Aí você faz o quê? O que nós sabemos fazer é trancar na cadeia. Só que nós não sabemos trancar na cadeia para sempre. Nós não temos coragem de fazer isso. Pegar uma menina de 18 anos